A água é um recurso natural essencial para a vida. Porém, com o passar dos anos, a sociedade foi usando este produto cada vez mais sem a consciência de que um dia ele pode acabar, seja em virtude da poluição, da degradação ambiental e das mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. Apenas 2,5% da água do planeta é doce, sendo que desta parcela, 1,72% está congelada nos polos sul e norte e nas geleiras. No mundo, estima-se que atualmente 1,7 milhão de pessoas sofrem com a escassez de água. A recente crise hídrica e a falta de chuva é algo que deixa a população e autoridades em alerta. É preciso que haja a racionalização de consumo, estratégias de reuso, tanto nas práticas agrícolas quanto nas atividades cotidianas residenciais, comerciais e industriais. No Meu Ambiente de hoje, vamos mostrar atitudes que visam a economia deste produto tão importante, mas que é finito. Dispensar a instalação hidráulica e a rede de esgoto, gerando uma economia de até 30 litros de água a cada usuário. Esta é a invenção deste empreendedor que buscou fazer algo pelo meio ambiente que verdadeiramente colabore com a sustentabilidade e o futuro do mundo e das pessoas. Um produto que promete ser o banheiro sem nenhum gasto de água e que se decompõe em no máximo 2 anos. A ideia surgiu em um carnaval, que despertou nele a questão da falta de banheiros em eventos públicos. E acabamos comprando a fantasia da Imperatriz Leopoldinense no Rio de Janeiro e a gente foi lá desfilar. E quando você vai desfilar, não é chega lá e desfila, você fica 2, 3 horas à disposição, tem que passar por um portão até a hora X, dependendo daquela escola de samba, né? E a gente fica numa área de concentração que vai bebendo, né? Considerando que a gente bebeu um monte, que estava ali relaxando, se divertindo, carnaval mesmo, e depois mais 1h20 de desfile, na apoteose eu não conseguia andar direito, de tanta vontade de fazer xixi. E aí eu comecei a perceber onde é que tinha banheiro, né? Qualquer banheiro, químico, o que fosse, não tinha nada. E também já tinha tomado assim uma percepção que tinham muitas mulheres que tinham vestidos e tinham aqueles, né, figurantes, disso, daquilo, que tenham muito mais dificuldades do que eu, que no final eu me dei conta de como seria pior para elas, né? E eu acabei agarrando um poste, chorei durante 1 minuto e acabou meu problema. Mas eu fiquei percebendo, no meio daquelas 5.000 pessoas indo embora, né? Depois que o desfile acabou, e outras tantas que viriam e outras que já tinham ido, né? Quantas pessoas não precisariam de um banheiro um pouco mais higiênico numa situação como aquela? Aquela situação continuou incômoda por 3 anos. Um dia eu entrei numa farmácia, olhei um pacote de fraldas para crianças e me veio a imagem de um saquinho de cachorro-quente. Poxa, e se tivesse uma fralda dentro de um saquinho de cachorro-quente? Seria um banheiro portátil. E aí eu fui para o INPI para fazer uma busca, para ver se já existia alguma coisa semelhante, e não tinha. Aí eu dei entrada no INPI de um banheiro portátil, feminino, na verdade, a patente internacional é para feminino, e acabei tendo bastante dificuldade para criar o protótipo, o primeiro protótipo. Levei um tempo para chegar no primeiro produto mesmo, levou praticamente 6 anos. Neste caminho, a busca por materiais recicláveis fez parte do invento e contou com erros e acertos. Comecei a fazer pesquisa e um amigo trabalhava com plástico. E ele me falou, olha, a melhor opção de plástico para se fazer, que protege o meio ambiente, é um plástico chamado oxibiodegradável. Eu achei o nome maravilhoso, oxibiodegradável, oxibiodegradável. E acabou que teve um evento em Florianópolis do Lixo Zero Mundial,
E estava lá o presidente do Lixo Zero, o vice-presidente, o cara da Suécia, aquele negócio cheio de papas, né? E eu fui lá, me apresentei para o Enzo Favoino, que hoje é o atual presidente, e disse, olha, isso aqui é um negócio que eu inventei. Ele, poxa, que bacana, o que é isso? Eu falei, olha, isso aqui é um banheiro portátil. Ele, poxa, que ideia boa. Ele olhou assim o produto, né? Tinha uma fita igual a de fralda. Ele assim, esse plástico que você usa, que plástico é esse? Eu falei, esse é o melhor plástico do mundo, é o oxibiodegradável. Ele assim, você sabia que esse plástico é proibido em mais de 80 países? Como assim? Esse plástico se quebra, mas ele não se decompõe. Então ele fica pequenininho, o passarinho come, o peixe come, o boi come, a galinha come, a ovelha come e a gente come de volta. No planeta ainda há muita confusão entre dois tipos de plástico. O biodegradável é decomposto pela ação de organismos vivos. O uso do termo geralmente pressupõe que os resíduos da decomposição não são tóxicos nem sofrerão bioacumulação. A maior parte do lixo de origem orgânica, papéis, tecidos de algodão, couro, madeira, é biodegradável e a maioria dos plásticos atuais não. Já o plástico oxobiodegradável é aquele que recebe um aditivo para acelerar o seu processo de degradação, mas não se decompõe em até 6 meses. Não atende normas técnicas nacionais e internacionais sobre biodegradação. Portanto, ele não é biodegradável. Este plástico apenas divide-se em milhares de pedacinhos. No fim do processo, ele não desaparece, mas vira um pó que pode parar em rios, lagos e mares. Essa tinta que você usa aqui, vai chumbo? Vai chumbo na tinta? Né? Nem sabia. Ele assim, essa fita adesiva aqui da fralda, que era a mesma da fralda, né? Essa fita é compostável? Sim, duvido. E essa cola aqui, que era cheia de cola antes, agora não tem mais nenhuma. Essa cola que você usa aqui, que prende o produto no plástico, essa cola é compostável? Assim, de maneira nenhuma. Ela é o hot melt. Aí ele assim, o teu produto é muito bom, mas ele poderia ser melhorado. Observações anotadas, o inventor partiu para algo mais sustentável. Que o plástico, hoje, ele é reciclado e biodegradável em 24 meses. Então, esse produto, você está jogando ele no lixo, que é para jogar mesmo, não tem o que fazer, né? Ele vai para o aterro sanitário e em 24 meses ele se decompõe. A manta, ela é menos tempo, porque é papel, né? Fibra pura. A manta é papel. Isso aqui é papel, uma nuvem de papel que é condensada em manta, que na verdade é papel picado. Muito picado. Essa é a manta de celulose. No Brasil, não existe um padrão mínimo para o consumo da descarga, que consome em média 29% da água de uma casa. Modelos como este mais moderno, que gastam entre 3 e 6 litros em uma residência com 4 moradores, tem um gasto de 14.400 litros d'água se cada um der 3 descargas por dia. E esse número pode ser bem maior. Toda vez que apertamos o botão da descarga de parede, gastamos 20 litros de água. Essa descarga facilmente ela se desregula. Então, esse usuário, nesse caso, estaria economizando até 30 ou 40 litros de água por uso. Naquelas casas e locais que tem aquela descarga com 8 ou 10 litros, considerando que a pessoa vai usar mais 4 ou 5 para lavar a mão, entendeu? A gente está considerando que uma pessoa vai economizar de 10 a 30 litros de água. Aqui em São Paulo está entrando numa era de fase, né? O pessoal tem que prestar atenção na questão se vai ter água ou não vai ter água, essa crise hídrica, né? E essa economia pode ser sentida em muitas ocasiões, substituindo inclusive o banheiro químico. Porque o banheiro é um absurdo, na minha opinião, é um absurdo. Aquilo me dá ânsia de vômito, entendeu? Então, o que eu acho é que no futuro, para aqueles que se preocupam com o meio ambiente, eles vão ter uma solução que hoje já existe.
No próximo bloco, o armazenamento de água da chuva para a rega de plantas e o jardim vertical que evita o desperdício. Escassez de chuvas, uso indiscriminado da água. Segundo o relatório da ANA, a Agência Nacional de Águas, no Brasil, 55,7 milhões de brasileiros já foram afetados por secas e inundações entre 2013 e 2016. O Nordeste lida com a seca há mais de 6 anos seguidos, a maior do último século. Brasília enfrenta a falta de chuva desde 2017 e São Paulo teve a maior crise hídrica entre 2014 e 2015. Com as mudanças climáticas, essa perspectiva de grandes períodos sem água se tornam mais comuns. Por isso, guardar esse produto em um período de abundância é essencial. E é isso que a paisagista pensou e colocou em prática, a ideia de armazenar a água da chuva para a rega das plantas do seu espaço. Passamos pela crise hídrica e nesse momento da crise foi o que nos fez investir em mais caixas d'água, até em tratamento da água, né, com vegetação, igual a gente conversou, e fez a gente investir na captação de água subterrânea, como aqui tem um poço. Eu tenho o benefício de estar numa área em que eu tenho água, então eu consigo investir numa busca de água subterrânea e ter, mas inegável que eu consigo administrar essa água de uma maneira racionalizada para o nosso objetivo, né? Então a gente utiliza esse recurso de uma maneira consciente e sazonal. A paisagista lembra que é fácil instalar um sistema semelhante em casa. É fácil de você se captar água, tem muitas pessoas que estão fazendo um sistema que eu posso dizer que é rudimentar, porque não precisa ser comprada uma caixa para se adaptar a uma varanda, por exemplo. Eu já vi várias matérias em que as pessoas fazem essa coleta rudimentar com canos e conduz para a água, principalmente em áreas que são muito secas. Então, acho que faz parte da nossa evolução ecológica a gente entender que os recursos têm que ser o mais durável possível. E isso é uma utilização sustentável, não é caro, dependendo da sua área até de coleta, porque nem todo mundo vai ter um barracão de 450 metros para coletar água, mas uma varanda, um telhado menor. E tem a parte da nossa criatividade, que eu acho que o nosso povo é criativo para fazer com que se tenha esse objetivo, mas acho que o mais importante é a gente visar que essas pessoas, todas as pessoas que têm esse desejo, busquem uma alternativa para ter a água reutilizável. Para lavar algum lugar, para usar uma rega de planta, é uma água boa para isso, lógico que não para consumo, mas para você administrar esse recurso. Então, eu sou uma entusiasta de que um dia teremos todos a capacidade de reutilizar a água da chuva, por exemplo. Vários tutoriais na internet ensinam como instalar um sistema simples gastando pouco, que permite usar a água captada para lavar o quintal, limpar a casa, molhar as plantas, lavar o carro e também no vaso sanitário. Ao utilizar formas alternativas para captar e armazenar a água da chuva, é preciso ficar atento às condições de segurança. Essa não pode ser bebida, usada no banho, na higienização e cozimento de alimentos. No Nordeste brasileiro, vários locais já realizam a captação da água da chuva. Além da utilização para fins não potáveis, a água passa por tratamentos e é usada para o consumo humano. Essa técnica é importante porque em várias regiões a água potável é uma realidade distante e frequentemente as pessoas ficam doentes em razão do consumo de água de má qualidade. Outra ideia para quem gosta de plantas, mas quer economizar, é o jardim vertical, em que o reaproveitamento da água também acontece. Qualquer pessoa deve ter um jardim vertical na sua casa. O jardim que a gente conhece e trabalha tem uma tecnologia que chama Vertigarden. São placas modulares com um sistema de irrigação hidropônico. Então, isso nos permite ter irrigação de água, somente regar, quanto rega com adubação.
Então, esse é um dos benefícios em que a gente consegue produzir, cultivar uma planta com água e com comida, que é o que a gente precisa, todas as plantas, independente de estarem no jardim vertical, em vaso ou em solo natural. E a defesa do jardim vertical, eu acredito que seja o espaço que ele ocupa, que é muito pequeno. Esse em específico que a gente usa, eu não preciso de impermeabilização de parede, porque ele é instalado com uma distância do local da parede, então ela não precisa nem de acabamento. O outro benefício que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje, que é aconchego da vegetação. Na intervenção paisagística, as paredes externas ou internas são cobertas por vegetação. Ela pode ser feita com o uso de blocos cerâmicos específicos ou ainda com a combinação de vasos meia-lua presos a telas metálicas. E esses sistemas em específicos, eles são de placas de 1 por 1. Então você só tem 1 metrinho aqui para colocar, mas eu tenho um ponto de água. Você consegue colocar. A escolha da planta, ela é feita tanto na necessidade de água, na localização dela da placa, quanto no sol que ela recebe, qual é a luminosidade que ela vai ter. Uma meia sombra, tem uma lista de plantas para a gente fazer um conjunto desse projeto. Plantas onde vai bater muito sol, só sol o dia inteiro. A gente faz uma lista, uma escolha de plantas em que seja agradável ao cliente, em que a gente consiga sustentabilidade, porque eu também não quero que o cliente fique trocando essa vegetação, eu quero que ela se adapte ao lugar. O perigo da dengue está descartado. E em nenhum momento essas placas vão acumular água, portanto essa água passa pelos bolsos que compõem essa placa, que são 25 bolsos. Então a água vai passar e o meu objetivo é que ela realmente escorra. Então aquela terra que tem ali com a planta, a própria manta, ela fica úmida, mas ela não vai acumular água. Você também plantou aqui um sistema do reuso de água da chuva. Quais as vantagens? A principal vantagem para a gente é o tamanho do nosso barracão, que é uma área coberta de 450 metros quadrados. Então a gente fez a coleta dessa água que cairia de toda forma no nosso telhado. Conduzimos com calhas, é um sistema simples, com calhas e canos. Nós investimos numa caixa d'água aqui em específico de 20 mil litros, pensando na nossa autonomia em não utilizar a água que temos disponível. Na nossa área a gente não tem fornecimento de água pela cidade, a gente tem poços com uma qualidade boa de água, não é uma água contaminada, mas eu preciso que o meu poço tenha água. Então, meu objetivo de fazer a condução de água do telhado era uma água que estaria ali à disposição. Se ela fosse conduzida para uma caixa d'água, eu conseguiria ter a otimização da utilização dessa água nos meus viveiros, nas minhas estufas e em pontos de água soltos pelo nosso espaço de trabalho. Então, tem torneira que usa essa água e tem o sistema das plantas. A minha autonomia em 20 mil litros de água são em torno de 4 dias. E as pessoas falam, mas você está coletando água no verão e você vai acumular água, mas vai chover. A gente trabalha com um sistema automatizado de água e a gente precisa que as nossas plantas recebam água periodicamente, muitas vezes diariamente. Em dias de muito sol, de muito calor, a desidratação é muito alta, então eu não posso esperar chover. Então eu tenho o benefício aqui de ter um volume de água recebido pela chuva, um lugar de armazenamento, que o nosso objetivo é crescer, e tenho autonomia de rega da minha vegetação, mesmo que seja em momentos em que chove. Então isso me dá autonomia a uma eventual chuva de inverno, porque a gente não tem inverno 100% seco. Com o inverno diminui meu volume de água de poço, de minha água de subterrânea, e eu tenho a possibilidade de uma eventual chuva utilizar essa água também. No próximo bloco, a economia de água na lavagem da louça de uma cozinha industrial.
projeto de sustentabilidade que busca, dentre outras ações, o consumo racional de água, gás e luz e até a destinação correta do óleo usado. Chamado de Cartilha da Sustentabilidade, criado em 2015, o programa orienta a rotina desta empresa, que possui mais de 250 unidades em todo o país. Lavar louça na mão ou na máquina? Qual opção gasta menos água? Uma cozinha industrial que tem como uma das práticas sustentáveis economizar a água com a lavagem da louça. Nesta, são 285 refeições diárias. E desde o momento em que o prato e talheres são deixados após a refeição, a sustentabilidade está presente. Todo o resto de alimento é retirado para começar o processo de lavagem. Antigamente a lavagem era realmente toda manual, então a gente consumia muito mais água e muito mais tempo. Agora, com a implementação que a gente teve da máquina de lavar louça, a gente conseguiu reduzir até 80% do consumo da água do que nós consumíamos antes. Você me disse que essa nova modalidade faz parte de uma cartilha de sustentabilidade da empresa. Que outro tipo de ação vocês têm também, além dessa questão do consumo de água? A gente também tem ações que voltam na parte de consumo de produtos biodegradáveis, também tem a redução de consumo de energia e a parte consciente para todos os nossos colaboradores também para reduzir o consumo dos recursos naturais. Se a gente for comparar 80% de água a menos em cada unidade, então é muito grande o número. Nestes galões ficam o sabão e o produto para a secagem, que é feita através da vaporização. Esta máquina lava e seca as louças. Como a gente coloca vários pratos dentro da máquina, então um pouquinho da água já consegue lavar em geral todos os pratos que a gente coloca. Lavar a louça com a torneira meio aberta durante 15 minutos gasta-se 117 litros d'água em casa. Se for em apartamento, esse número é de 243 litros devido à pressão da água. Aqui, nessa máquina, no mesmo período, para se lavar 270 pratos, gasta-se 45 litros e 900 ml de água, ou seja, 170 ml para cada peça lavada. A máquina ela utiliza menos água por causa dessa reutilização da água. Então, na hora que entra a louça, ela usa 3 litros de água para fazer o enxágue, só que ela mantém num tambor embaixo uma água que é reutilizada. Por isso que a quantidade de água usada é bem pequena. Ou seja, essa água que sobrou do enxágue, ela é usada na parte quando se faz a lavagem e ela é solta. Quando se vem os 3 litros para o enxágue, ele vai ser guardado para a próxima lavagem, é esse o processo? Isso, entra 3 litros de água no enxágue, ele vai para a parte de baixo e aí ele acaba também desprezando 3 litros, porque senão a gente consegue transbordar a máquina, né? Então ela entra e ele faz toda essa reutilização da água que está mais limpa na parte de cima. A lavagem dos outros utensílios e das panelas acontece direto na pia. E as profissionais estão treinadas para economizar também nesse processo. E para lavar em casa, aí vai algumas dicas. O ideal é você tirar todo o resíduo do prato, para quando você colocar na máquina, tentar encher ela o máximo possível para a gente conseguir fazer um ciclo da máquina. Porque se você colocar poucos itens dentro da máquina, você vai consumir mais água. Então você encher bem a máquina e não colocar resíduo. Então assim a gente consegue ter uma lavagem eficiente.